lavagem nasal. Meu nome é Roberta, eu sou médica, otorrinolaringologista aqui em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, e eu quero falar com vocês sobre lavagem do nariz com soro fisiológico. É um assunto super corriqueiro. Na minha prática diária aqui no consultório, é algo que eu falo todos os dias. E eu venho percebendo que as pessoas têm muitas dúvidas em relação a esse tema, tá? E apesar de, para mim, ele ser um tema simples, né? Eu sei que muita gente acaba não fazendo a lavagem nasal por dúvida e muita gente acaba fazendo da maneira errada, o que é pior ainda, tá? Então, a gente vai ter um bate-papo aqui. Essa conversa é para ter uma duração de uns 30 minutos e eu quero que seja muito objetivo, eficiente, rápido e certeiro, exatamente nas principais dúvidas que eu escuto de vocês aqui no consultório todos os dias e também aqui nas redes sociais, enfim. E também algumas dúvidas que me mandaram no Instagram para que eu possa tirar essas dúvidas e elucidar para vocês no que eu posso ajudar vocês. O primeiro ponto que eu queria falar, gente, é que é muito marcado que a lavagem nasal ela é muito mais eficiente quando as pessoas têm orientação de qualidade. E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje, para que vocês entendam um pouco mais sobre lavagem nasal e para que vocês possam tirar as principais dúvidas. Então, assim, gente, a primeira coisa que eu anotei aqui para falar para vocês, que é o primordial, é que vocês entendam como é o funcionamento da via aérea superior, tá? Como funciona essa nossa região aqui. Obviamente, eu vou falar de uma maneira muito simples e muito básica para vocês, eu não quero entrar em grandes detalhes da anatomia, mas o básico, tá? Como funciona a nossa via aérea superior? Bom, a gente tem o nosso nariz, a gente tem o nosso ouvido, a gente tem a nossa garganta. O nariz, né, diferente do que vocês acham, muitos de vocês, ele não é só essa região aqui. A nossa cavidade nasal, ela vem até aqui atrás, tá? Ela tem essa conformação aqui. Então, quando a gente lava o nosso nariz, o soro fisiológico, ele não fica só aqui nessa região. Ele vai até lá atrás. Isso é uma coisa extremamente importante de vocês entenderem, tá? Segundo ponto importante do nosso nariz é que a gente tem uma divisão aqui no meio, que eu imagino que a maioria de vocês sabe, mas essa divisão, ela é formada por osso e por cartilagem. E nem sempre essa divisão ela é reta. Tem muitas pessoas que têm tortuosidades do septo nasal. E isso vai influenciar na questão da lavagem nasal, tá? Tudo que eu vou falar na questão da anatomia tem a ver com todas as dúvidas que eu recebo todo o tempo, tá? Então, o septo do nariz, nem sempre ele é reto como uma régua. Às vezes ele tem desvios, e ele tem desvios bem importantes, que podem atrapalhar a lavagem nasal e que a gente também precisa saber que ele existe para que a gente use a posição correta do dispositivo que a gente usa para lavagem nasal, tá? Além disso, o nosso nariz, ele não é liso, ele tem várias estruturas lá dentro que servem para filtrar o ar, para aquecer o ar, e que ele é todo revestido por uma mucosa, por um tapete, tá? E é muito importante que a gente saiba disso para a gente entender a importância de uma lavagem nasal adequada e por que muita gente tem um benefício tão bom e sente um alívio quando faz uma lavagem nasal da maneira correta, tá? Bom, quando a gente vai lá para trás nesse caminho, a gente tem a nasofaringe, que é a parede lá de trás, tá? Do nosso nariz. E ela se continua como a orofaringe, que é aqui na nossa garganta, lá a parede de trás. Isso também é muito importante de vocês saberem, porque quando a gente lava o nariz e às vezes o soro fisiológico escorre lá para trás, a gente sente que está engolindo ele. E às vezes a gente quer cuspir, a gente fica com medo de se afogar, né? Que é a mesma coisa que acontece quando a gente tem secreção no nariz, ela vai escorrendo lá para trás. Então, a gente tem a continuidade da cavidade nasal com essa região aqui de trás, que é a parede, que é a orofaringe, tá? Mais aqui para baixo, nessa região do pescoço, a gente tem a laringe, tá? A laringe, ela comunica a via aérea superior com a via aérea inferior, tá? Com a traqueia, os brônquios, enfim, com o nosso pulmão, tá? Então, a gente tem essa comunicação. O que é importante de vocês entenderem
em relação à laringe, tá? E aí já começa o medo de um monte de gente em relação à lavagem nasal. Roberta, eu tenho medo de afogar. Quando eu faço a lavagem, esse soro, ele não vai ir para o meu pulmão, eu não vou me afogar? Bom, gente, se vocês tomam água, tá? E não se afogam, se vocês são saudáveis do ponto de vista neurológico, se vocês não têm nenhuma má formação aqui, vocês não correm um risco absurdo de se afogarem. Por quê? Porque se o soro cair aqui embaixo, é como se vocês estivessem tomando água, tá? A laringe de vocês, ela vai proteger para que esse soro fisiológico não vá para o lugar errado e vocês não se afoguem. Então, é claro que a gente tem que cuidar de pessoas que têm algum distúrbio neurológico, né? Passaram por um AVC, por um derrame, pessoas que têm malformação, crianças que têm malformação de via aérea ou problemas neurológicos, obviamente a gente precisa ter mais cuidado. Mas, no geral, né, a imensa maioria de vocês que está aqui me acompanhando, não tem um risco de se afogar, porque a gente tem aqui a laringe e a gente tem mecanismos protetores para que a gente não se afogue. Então, assim como a gente toma água e não se afoga, a gente também não vai se afogar quando fizer a lavagem nasal, ainda que o soro desça aqui para baixo, tá? Então, essa região, é importante que vocês saibam isso que eu acabei de falar, de uma maneira muito simples. E o que é muito importante, aí surgem dúvidas muito frequentes, tá? Lá no fundo do nosso nariz, na nossa nasofaringe, a gente tem uma comunicação entre o nosso nariz, nossa cavidade nasal, e o nosso ouvido, que é a tuba auditiva, tá? Essa tuba auditiva, ela é um tubinho cartilaginoso que na imensa maioria das pessoas, ela fica fechada, tá? Ela não fica aberta assim, ela fica fechada. E o objetivo dela é equalizar a pressão do meio externo com a pressão dentro do nosso ouvido, numa caixinha bem pequenininha que é a orelha média, tá? Esse é o objetivo da tuba auditiva. Aí vocês já conseguem começar a enxergar comigo a questão anatômica. Imagina o tamanho do meu rosto, o tamanho do rosto de um adulto. Essa comunicação, ela é mais longa e ela é diagonal, tá? Então, o risco do soro ou da secreção aqui do nariz ir para a tuba auditiva em um adulto é pequena, é menor. Agora, tu imagina uma criança pequenininha, e aí depende da idade, né? Quanto menor, mais a tuba auditiva é curtinha, pequenininha e mais horizontal. Nesse ponto, eu já entro na questão de que é muito mais fácil quando a gente faz lavagem nasal ou quando a gente tem secreção no nariz, no fundo do nariz da criança, essa secreção ou esse soro fisiológico irem parar no ouvido do que num adulto, porque a tuba auditiva é mais curtinha e ela é mais horizontalizada. Esse é o principal ponto para uma dúvida importante que eu vou falar mais lá no final da nossa aula, tá? Que é a questão da otite e da lavagem nasal. Então, esses pontos anatômicos são extremamente importantes para que vocês entendam o benefício e como fazer a lavagem nasal. Meu grande objetivo aqui hoje, gente, é que vocês tenham informação de qualidade para que vocês mesmos entendam se vocês podem fazer a lavagem, se tiver algum desconforto, o que pode estar acontecendo, tá? Então, o básico é isso, tá, gente? De anatomia. Segundo ponto que eu queria falar para vocês é por que a gente fala tanto de lavagem nasal? Por que eu mesma sou uma pessoa que estou sempre abordando esse assunto? E por que vocês estão vendo cada vez mais as pessoas falando sobre lavagem nasal, coisas que vocês não ouviam antes? O principal ponto onde a lavagem nasal ajuda demais é na remoção mecânica da secreção. E a gente não precisa entender da concentração da substância e qual substância usar. Não. Nesse momento, eu quero que vocês entendam que a gente tem uma cavidade, depois eu vou falar melhor de criança, mas que a gente tem uma cavidade no nariz, né? Do nariz, no caso. E quando a gente está cheio de secreção aqui, uma pessoa que tem rinocinusite crônica ou que tem rinite, tem aquela secreção mais aquosa, uma criança que não está conseguindo nem mamar direito porque está com secreção no nariz,
né? O que acontece? Quando a gente tem essa secreção aqui e a gente faz lavagem do nosso nariz, a gente remove mecanicamente essa secreção. E só isso, né, por si só, essa remoção mecânica já faz a gente respirar mais adequadamente. É por isso que talvez muitas das pessoas que estão aqui me escutando, mesmo sem entender, percebem que, olha, quando eu lavo meu nariz, eu já sinto que o ar passa melhor. Sim, porque a gente desobstruiu esse nariz, tá? Além disso, a gente melhora a viscosidade dessa secreção. Muitas vezes a secreção é muito grossa e a gente já faz ela ficar mais fluida. Isso também ajuda muito. Uma outra questão é a redução do inchaço de dentro do nosso nariz. Não falei aqui na hora da anatomia, mas assim, a gente tem, além da cavidade nasal, né? A gente tem os seios da face, que são buracos que a gente tem aqui na nossa face, que fazem o nosso crânio ficar mais leve. Mas, eventualmente, esses seios da face, eles ficam cheios de secreção e muitas vezes a entrada dos seios da face fica inchada. Quando a gente lava o nariz, esse edema, esse inchaço diminui e por si só isso causa um bem-estar também. Tenho inúmeros pacientes que têm sensação de peso na face, sentem que essa face está mais pesada, às vezes secreção, e quando lavam o nariz, já sentem uma redução desse peso, porque diminui o inchaço, tá? Quando a gente tem substâncias que a gente, às vezes, está num lugar muito poluído, ou, né, pessoas que são alérgicas, né, tem alergia a ácaro, a pólen, enfim, e essas substâncias grudam na mucosa do nosso nariz, a gente lava o nosso nariz e ele também melhora o quanto essas substâncias não ficam ali grudadinhas na mucosa, tá? Melhora muito esse clearance mucociliar, o quanto esse nariz funciona melhor, então melhora a fisiologia do nariz, enfim. Então, isso é o principal que vocês precisam saber. Por que a gente fala tanto? Porque é bom, porque é eficiente, porque resolve os problemas. Muitas pessoas que estão aqui me ouvindo, que fazem lavagem nasal, sabem e sentem o quanto que quando é feito da maneira correta, essa lavagem nasal ela é eficiente, tá? Então, esse é um ponto super importante. Eu coloquei aqui para vocês sobre a próxima coisa que eu queria falar para vocês é sobre o tipo de solução que a gente lava o nariz. E aí tem um outro erro gigantesco que eu escuto muito no meu consultório. E às vezes até das pessoas que eu encontro na rua que me falam que, né, eu lavo assim, eu lavo assado. Gente, lavar o nariz pode ser com solução hipertônica, que é uma solução mais salgada, digamos assim, que vai diminuir o edema do nariz. Mas o principal, assim, o básico, é fazer lavagem com solução isotônica. O que é isso? Soro fisiológico, 0,9%. Então, assim, soro fisiológico de farmácia, a solução mais comum e a melhor para a gente fazer lavagem nasal é solução fisiológica, ó, 0,9%. O soro fisiológico básico que a gente compra na farmácia. Essa solução é a melhor para a gente fazer a lavagem nasal, essa básica que eu estou querendo falar para vocês aqui. Dá para a gente fazer também a solução caseira, mesma concentração dessa aqui, tá? E aí as pessoas têm muita dúvida de como fazer, enfim, até lá no meu Instagram tem a receita da solução, mas eu vou deixar aqui para vocês, aí vocês anotem aí, tá? Como que a gente faz a solução caseira? A gente coloca numa vasilha 250 ml de soro, de água filtrada ou fervida, e a gente coloca, eu ia trazer aqui uma colherinha, mas acabei não trazendo. Uma colherinha bem pequenininha daquelas de café, tá? Bem rasa de sal, e a gente coloca a mesma quantidade, então uma colherinha de café bem rasinha de bicarbonato de sódio. O bicarbonato, ele traz mais conforto na lavagem nasal. Muitas pessoas me perguntam, posso fazer só com sal? Pode, mas o bicarbonato, ele traz mais conforto durante a lavagem nasal, tá? Pela questão da osmolaridade. Então, solução que a gente deve fazer, ou o soro fisiológico que a gente compra na farmácia, ou o soro caseiro. Lembrando que no soro caseiro, o ideal é tu fazeres ele e já usar no mesmo dia, tá? Até existe alguns lugares que falam em guardar o soro, mas o que eu sempre falo é faz o soro fisiológico e usa ele no mesmo dia. A solução de soro fisiológico tu vais guardar na geladeira, tá?
E aí a gente não pode fazer lavagem nasal com soro gelado, porque dá muito mal-estar, tá? Então a gente guarda na geladeira e quando a gente vai fazer a lavagem, a gente coloca numa cubinha e aquece. Pode colocar ali 10, 15 segundinhos no micro-ondas e aí tu vai ter muito mais benefício de fazer a lavagem nasal. Então, a gente vai fazer com esse tipo de solução, tá? Posição. Isso aqui é uma dúvida frequentíssima. Vieram várias perguntas assim ali no meu Instagram, quando eu abri a caixinha de perguntas. Eu vou mostrar para vocês, depois eu vou mostrar todos os dispositivos aqui, tá? Que a gente usa para lavagem nasal, os sprays, que eu sei que tem bastante gente que tem dúvida de como usar. Para mostrar a posição de acordo com a anatomia do nariz, eu vou usar a minha seringa básica. Eu adoro fazer lavagem com seringa, tá? Eu acho que é simples, barato e eficiente, que é o principal, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a posição de fazer lavagem com uma seringa de 20 ml, que é o que eu uso no meu dia a dia, tá? Inclusive, vocês podem colocar, eu gosto bastante disso, vocês podem comprar uma oliva de estetoscópio, tá? Vocês compram em loja de produto médico e vocês podem também, né, usar aquelas borrachinhas de fone de ouvido e podem colocar aqui também, porque senão isso aqui às vezes pode machucar, tá? Pode comprar aquelas outras seringas que não tem essa ponta grande. Tem gente que às vezes corta, não precisa, tá, gente? Isso aqui é super bom, super eficiente. Ó, e aí vocês vão colocar dessa maneira aqui, ó. Encaixar aqui, tá? E aí, como que a gente vai fazer? Para os outros dispositivos, segue a mesma orientação. Então, eu vou mostrar para vocês com seringa que vocês vão entender super fácil. Qual que é a posição que a gente faz lavagem nasal? Bom, eu falei para você sobre o septo, lembra? Né? A parede que divide os dois lados. Então, a primeira coisa é que eu não posso colocar aqui e virar para o lado. Porque vocês imaginem que o soro vai bater no nariz e eu também posso machucar a minha cavidade nasal se eu colocar nessa posição. Então, essa não é a posição certa, tá? Quando a gente chega aqui também nesse ponto, a gente precisa entender que tem algumas pessoas que têm um desvio do septo muito obstrutivo. Então, muitas vezes, quando colocar aqui, não vai conseguir fazer a lavagem, porque o soro vai entrar e ele vai sair logo, e às vezes dói, então é importante atentar para esse tipo de detalhe, tá? Quem tem, às vezes, algum desvio mais leve, não vai fazer diferença nenhuma. E mesmo quem tem desvio mais importante, tem que lembrar de fazer de uma maneira mais cuidadosa. Mas vamos lá. Coloca a seringa no nariz, tá? Não coloca para o meio, não coloca demais para o lado, não coloca para cima. A posição correta, lembra que eu falei para vocês que a nossa cavidade nasal é aqui para trás? Então, vocês vão colocar dessa maneira aqui, tá? E aí, vocês colocam assim, olhando de lado, tá? E aqui, vocês vão baixar a cabeça, independente do dispositivo que vocês vão usar, tá? Vocês vão baixar a cabeça e vocês vão virar um pouquinho para o lado, tá? Não é para virar completamente, é para botar para frente e virar um pouquinhozinho para o lado, tá? Vocês vão colocar aqui uma dica super importante, tá? Que eu dou para todos os meus pacientes. Respira pela boca ou fala uma vogal bem longa, assim. Ah, quando estiver fazendo a lavagem. Por quê? Porque quando a gente respira pela boca ou quando a gente fala essa vogal longa, o nosso palato, que é o céu da boca, ele sobe lá atrás e a gente fecha essa passagem do nariz para a boca. Então, a gente engole menos, tá? Ali no começo, quando a gente começa a fazer. Fora isso, existe um risco muito menor do soro ir para o ouvido, de machucar a tua tuba auditiva, enfim. Então, coloca aqui, vira para o ladinho, tá? E fala uma vogal bem longa. E joga o soro lá dentro. Na imensa maioria das vezes, ou pelo menos existe uma tendência de que o soro entra de um lado e ele sai do outro, porque lá no fundo, apesar da gente ter o septo, a gente tem uma comunicação entre os dois lados. Mas isso não é uma regra. E aí já vem uma outra dúvida que muita gente me pergunta, tá? Roberta, mas eu não consigo fazer a lavagem nasal do jeito certo, porque não entra de um lado e sai do outro, daquele jeito bonito. E aí, às vezes, as pessoas ficam fazendo com força, né? Ficam colocando muito mais soro, porque querem ver entrar de um lado e sair do outro. Gente, isso não vai acontecer com todo mundo.
pessoas que têm obstrução no nariz, isso não vai acontecer, pode entrar de um lado, sair do mesmo, pode entrar, pode engolir um pouquinho. Então, assim, não é para todo mundo que vai entrar de um lado e sair do outro, tá? Então, isso tende a acontecer, e às vezes logo no começo, quando tu começas a aprender a fazer, não vai ser assim tão perfeito, mas depois, com o tempo, tu vai ver que vai te adaptar, e depende muito também de como é a tua anatomia. As pessoas são diferentes, gente. Não é todo mundo que tem o nariz igual, obviamente. Então, assim, a lavagem nasal, ela é para todo mundo dessa maneira? Não, porque a anatomia, ela é diferente. Então, tem pessoas que vão colocar aqui com a posição certa que eu estou falando, com o volume correto, sem fazer pressão demais e mesmo assim não vão conseguir fazer. Por quê? Porque às vezes tu tem uma obstrução nasal absurda, às vezes tu tem pólipos no nariz, às vezes tu tem um desvio de septo obstrutivo. Então, é muito importante que vocês entendam que a anatomia das pessoas muda. O que eu estou falando aqui é para que vocês tenham a orientação adequada e entendam como que a gente faz na imensa maioria das vezes e como que funciona. Agora, teve mal-estar, tá com desconforto? Óbvio que tu precisa procurar teu médico para entender se tem algum tipo de obstrução, tá? Mas vamos lá, então, coloca no nariz, vira para o ladinho, abre a boca, fala uma vogal longa, e joga. É dessa maneira que a gente faz. Depois tu enche a seringa de novo, né? Soro fisiológico, seringa, que é o jeito que eu gosto, que eu acho simples, rápido, prático, barato e eficiente, tá? Depois coloca do outro lado, vira e coloca no nariz. Pronto. Então, assim, essa é a posição adequada de fazer a lavagem nasal, tá? Próxima anotação que eu coloquei aqui. Quais são os dispositivos de lavagem nasal, tá? Eu não consegui trazer todos aqui para vocês, mas eu vou falar de todos os que eu consegui aqui, tá? Mas eu trouxe vários aqui, que são os que eu mostro para vocês quando vocês vêm aqui no consultório e também os que eu mostro, né, no Instagram e aqui no YouTube algumas vezes também. Vamos lá, gente. O que que a gente tem? Acabei de falar da seringa, né? Eu gosto muito da seringa mesmo. Eu acho que é super boa de fazer. E eu faço, né, no meu nariz com 20, de adultos eu falo para fazer com 20, de crianças ali a partir dos 10 anos de idade, a gente pode também fazer com 20, depende muito, tá? Mas seringa. E aí, já que a gente está falando de seringa, eu vou falar da seringa, das seringas de criança, tá? O que tem de diferente nas seringas de criança? Nada. É uma seringa igual, só que tem menos volume, tá? Então, tem vários tipos, tamanhos, enfim, tem as coloridas, né, que são mais lúdicas, que tem vários bichinhos diferentes, mas é uma seringa. E o mecanismo é exatamente como que eu acabei de falar para vocês, tá? Depois eu vou falar um pouco melhor sobre as diferenças ali de fazer em criança, vou falar das peculiaridades de criança, tá? Mas só para vocês entenderem que tem seringa de 3, de 5, de 1 mlzinho, tá? Que a gente usa em bebezinho. Tem seringa de 20, tem seringa de 60, tá? Então, dispositivo super usado, seringa para fazer lavagem nasal, tá? E aí que eu falei para vocês, a gente pode colocar alguma coisa para deixá-la mais macia. Tem as seringas de criança que já vem com esses biquinhos aqui, tá? Que protegem. Nunca é legal da gente fazer direto com esse bico aqui, porque a gente pode machucar o nariz. Então, seringa, tá? Dispositivo que eu não tenho aqui, não trouxe aqui, mas que também é super bom para bebezinho. Conta-gotas, tá? Às vezes eu pego algumas crianças de 5 anos de idade lavando com conta-gotas, não é eficiente, gente, porque a cavidade nasal é maior, então não adianta a gente fazer no nariz grande, lavagem nasal só com conta-gotas, mas o conta-gotas para o bebezinho funciona super bem, tá? Então, conta-gotas, seringa, a gente tem os sprays, tá? A ideia não é mostrar a marca aqui, né? Mas a gente tem os sprays. E aí também tem muita dúvida. O spray, Roberta, ele lava o nariz? O spray, gente, na maioria das vezes, né? Mesmo o de jato contínuo, eu digo na maioria das vezes porque em criança funciona, tá? Ele umidifica. Não é que ele é ruim, não é isso que eu tô falando. Ele funciona muito bem para umidificar o nariz,
pessoas que têm sangramento nasal por causa da mucosa seca, ele umidifica o nariz muito bem. Mas lavagem nasal, eu quero que vocês lembrem da questão da lavagem mecânica. O spray nasal ele não consegue fazer essa lavagem mecânica porque ele não te traz volume, tá? Mas ele é ótimo. Ah, fui viajar, e aí, como é que faz? É só para hidratar teu nariz? Qual é o objetivo da tua lavagem nasal agora? Eu quero hidratar meu nariz. Preciso levar o soro com a seringa ali na mala? Se tu só tá com vontade de hidratar o teu nariz, tá? Vai para um lugar mais seco, um lugar mais poluído, enfim, tu pode usar sim o spray nasal, tá? E em crianças pequenininhas, quando eu for falar de criança, eu vou falar para vocês isso, a gente pode usar o spray, esse aqui de jato contínuo, para lavar sim. Por quê? Porque a cavidade nasal é muito pequenininha. Então, a quantidade de soro que sai aqui vai conseguir lavar, fora toda o benefício de tu conseguir lavar de uma maneira mais fácil, e bebezinho às vezes não é tão fácil assim de fazer. Então, os sprays, eles servem bastante para isso, mas eu não posso dizer para vocês que uma pessoa que tem rinocinusite de repetição, cheia de secreção, vai usar o spray e vai funcionar. Não vai funcionar, porque eu quero lavar embora aquela secreção ali. Então, o spray, ele não funciona quando a gente quer indicar uma lavagem nasal para uma pessoa que tem rinocinusite, né, que está cheio de secreção no nariz, tá? Que mais? As garrafinhas, tá? As famosas garrafinhas. Essas aqui eu não vou falar sobre marca, tá? O meu objetivo não é esse, mas existem vários e estão lançando mais garrafas. Tem garrafinhas que antes só tinham lá fora, né? E agora tem no Brasil, enfim. A garrafinha, como é que funciona a questão da garrafinha? A garrafinha, ela é um dispositivo de alto volume e baixa pressão. Se atentem bastante para isso que eu estou falando. Porque o maior erro de quem usa as garrafinhas é ficar no desespero de querer colocar muita força, muita pressão, porque quer ver sair a secreção. E o que eu mais vejo no consultório são pessoas que acabam, né, tendo dor de ouvido, mandando secreção para o ouvido, porque colocam a garrafinha, que é um dispositivo de alto volume, e fazem uma força a mais, apertam muito porque querem ver sair do outro lado a secreção, e aí acabam se machucando, e aí muitas vezes tem alguma resistência no nariz, por exemplo, quem tem um desvio de septo importante, coloca no nariz e acaba, às vezes, tendo um desconforto, uma dor do ouvido, enfim. É maravilhoso, tá? A garrafinha ela é muito maravilhosa e ela tem uma indicação muito boa para quem tem rinocinusite, para quem tem sinusite, seja ela crônica ou seja no quadro agudo de rinocinusite, tá? Agora, como que a gente tem que usar ela? É importante que vocês saibam que já sai bastante volume aqui, porque ela é um dispositivo de alto volume, tá? Tu vai colocar no teu nariz e tu vai apertar delicadamente, não precisa apertar com força, tá? Então, a gente coloca no nariz e a gente aperta delicadamente, tá? E só isso já vai ser super eficiente, tá? Ela é super bem indicada para pacientes que têm sinusite, tá? E a gente tem essa aqui, que é a pequenininha, tá? Ela é igual a essa aqui, só que ela é infantil. Inclusive, ela tem mais resistência ainda, tá? Do que a grande, exatamente para a criança não apertar com muita força e não se machucar, tá? Eu, particularmente, claro que existem, né, nuances, mas particularmente eu não indico garrafinha para crianças com menos de 2 anos de idade, tá? Eu prefiro seringa para crianças com menos de 2 anos de idade. E sempre fazendo da maneira correta também, sem fazer pressão demais com o uso da seringa, tá? A gente tem esse outro dispositivo aqui, que tem muito paciente meu que é fã dele, tá? Que é o Water Pulse. Vocês encontram no Mercado Livre, eu ouvi dizer já que tem algumas farmácias, mas não vi, assim, eu mesma não olhei, mas já me disseram que tem algumas farmácias, mas ele se chama Water Pulse, tá? Tem muita gente que não se adaptou com outros mecanismos e que gosta bastante do Water Pulse, tá? Ele também não vai te trazer uma pressão e tu não tem um risco de colocar uma pressão a mais nele, tá? Como que ele funciona? Ele funciona ao contrário, né? Ele é uma garrafinha assim, mas tu usa ele ao contrário, tá? Tem vídeo lá no meu Instagram que eu tô usando ele, mas o básico, tá, gente? Mesma posição. Coloca no nariz, vira um pouquinho pro lado, abre a boca, só que aí tu vai apertar aqui em cima, ó. Aí, enquanto tu estiver apertando aqui, ele vai estar
levando o soro fisiológico. Ele vai entrar e vai sair do outro lado, tá? Então, a gente coloca aqui e a gente faz ele entrar e sair do outro lado, tá? Ele vem geralmente com 2 biquinhos, um bico de adulto, né? E esse biquinho de criança, que ele é como um chuveirinho, tá? Então, esse aqui é o Water Pulse. Outro mecanismo que eu não tô com ele aqui agora é o Lota, tá? Esse é super conhecido de quem tem prática, né, faz práticas de yoga, e hoje não só para quem faz yoga, mas ele parece aquela lâmpada do Aladdin. Até agora foi lançado pela mesma marca desse dispositivo aqui. E o que tem de mais interessante nele, tá? Por isso até que o pessoal do laboratório lançou ele de plástico, enfim, que é uma maneira ali fácil de comprar, enfim, mas tem ele de cerâmica, né? Tem muitas pessoas que usam. O mais importante dele é que ele realmente vai te dar 0 de pressão. A gente tem certeza que a gente não vai ter pressão com ele. Então, as pessoas que têm desconforto na lavagem, dor de ouvido, ele não vai te trazer isso. Por quê? Porque ele funciona simplesmente porque com a gravidade, tá? Então, assim, tu vai colocar no teu nariz, tá? Eu vou depois, no próximo vídeo, eu mostro para vocês ele, mas é muito fácil, chama Lota, e aí tu vai colocar no teu nariz aqui, e aí tu vai só ficar de lado, assim. E ele vai entrar de um lado e ele vai sair do outro. Aí tu vira para o lado, ele entra e sai. Então, assim, realmente, ele não te traz pressão nenhuma, e ele vai pela gravidade, ele entra numa cavidade nasal e ele sai na outra, tá? Então, esses aqui, basicamente, são os mecanismos que a gente tem. Estou falando de Brasil, tá? Minha cunhada esteve aqui na semana passada e ela me trouxe um dispositivo bem diferente, que ela trouxe da Alemanha, enfim, que também faz lavagem nasal, mas os que a gente tem aqui são esses, tá? Então, esses são os dispositivos de lavagem nasal. E aí, é o que eu sempre falo, tem que entender qual que vai se encaixar melhor para a tua necessidade, como que tu vai te sentir mais confortável e também qual é a indicação da tua lavagem nasal. Se for para rinocinusite aguda ou crônica, cheio de secreção, não vai adiantar usar spray. Se for só para hidratar o teu nariz, vai ajudar muito usar o spray. Então, a gente tem que ver qual é a indicação e como tu vai te adaptar melhor, tá? Então, em relação aos dispositivos, era isso que eu queria falar para vocês. E agora, eu queria falar para vocês sobre nuances na criança, tá? Foi o próximo item que eu descrevi aqui para vocês, tá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês, que também tem muita dúvida, é sobre qual volume que eu faço no meu filho. Num bebezinho, né? Recebi essa dúvida, num bebezinho de recém-nascido, né? Pergunta, né? A partir de quando eu posso fazer a lavagem? Então, assim, qual é o volume que a gente tem que usar em criança? Eu expliquei primeiro para vocês a questão da anatomia, para que vocês entendam como funciona e percam o medo de fazer. E aí eu quero que vocês entendam que num bebezinho pequenininho, a gente tem que fazer com muito menos volume. Numa criança maior, a gente pode fazer com mais volume. Então, o básico, tá, gente? Básico mesmo, tu vai conversar com o teu médico para tirar dúvidas mais específicas, mas o básico. Criança até 3 meses de idade, 4 meses de idade, seringa de 1 ml, tá? Se a gente for falar sobre seringa. Ou conta-gotas, ou sprayzinho infantil, tá? Preferencialmente esse aqui, que é o 360, que vai te dar mais conforto na hora da lavagem, tá? Por quê? Porque a criança, gente, isso pode fazer desde o nascimento, tá? O bebê ali até as 6, 8 semanas, até os 2 meses, ela é respiradora nasal obrigatória. Então, qualquer obstrução do narizinho desse bebê vai trazer desconforto nas mamadas dele, vai trazer desconforto no sono, tá? Então, a gente precisa entender que a gente pode fazer lavagem nasal desde bem pequenininho. Não precisa vocês terem medo de se afogar, não precisa. O que vocês precisam é saber fazer da maneira correta. Então, claro, evidentemente, conversa com o teu otorrino, conversa com o teu pediatra de como é a maneira correta de fazer nesse nenê,
para que tu não tenha, né, receio ali de afogar, enfim, mas saiba que pode fazer. Então, num bebezinho pequenininho, seringa de 1 ml. Roberta, eu fiz 1 ml no meu bebê e ele ainda está trancado. Enche mais 1 ml e faz de novo. Então, assim, isso aqui não é remédio. Então, se tu quiser repetir 2, 3, 4 vezes com o volume de 1 ml, não vai ter problema nenhum, só vai trazer benefício, tá? Então, para bebê, pode fazer e deve fazer, porque esse bebê tem que respirar bem pelo nariz. Senão ele não vai conseguir mamar, ele não vai conseguir dormir, ele vai ter bastante desconforto. Conforme esse bebê vai crescendo, tu podes aumentar o volume que tu usa na lavagem nasal, tá? Então, ali de 6 meses até 2, 3 anos, depende de como que essa criança vai aceitar a lavagem. Mas aí eu falo, até os 2 aninhos, pega uma seringa de 5 ml, tá? E aí coloca ali, né, na pontinha, do jeito que a gente falou, para trazer mais conforto para essa criança. E aí tu pode fazer várias vezes de 5 ml. Ou tu pode pegar uma seringa de 10 ml e tu pode fazer 5 de um lado, 5 do outro. Então, eu quero que vocês percam o medo para que vocês possam entender que é algo simples. Só precisa ser feito da maneira correta. E nas crianças tem que ser, quanto menorzinho, menor o volume, depois a gente vai aumentando, tá? Quando a gente chega ali numa criança de 3, 4 anos, a criança ela já consegue começar a fazer sozinha. Isso ajuda muito, porque isso traz muita autonomia para essa criança, tá? Então, a criança ela pode pegar a sua seringa coloridinha, ela pode pegar a seringa de 5 ml, a partir dos 3, 4 anos de idade, coloca no narizinho, e isso é muito legal, porque ela vai aprender a fazer, e se ela tiver algum desconforto, ela mesma vai parar de fazer, tá? Então, vamos pensar o seguinte, de 0 até 4, 5, 6 meses, seringa de 1 ml, tá? E aí tu pode fazer várias vezes. De 6 meses a 6 anos, tu pode usar de 3 a 10 ml, tá? Até os 6 anos já pode usar 10 ml tranquilamente. Passou aí dos 6 anos, 7 anos, já pode dar uma seringa de 10 ml, até uma de 20 ml para ela, dependendo ali de quanto de secreção ela tem. Lembrando do básico, que é volume e pouca ou nada de pressão. Nada de pressão se tu for usar o Lota, no caso, tá? Então, essas são as nuances que eu queria falar para vocês de volume de criança, tá? Bom, aí eu quero entrar só em criança, tá? Quero falar aqui rapidinho, só de criança. Aí quem vai focar aqui comigo é quem tem criança, professoras, quem cuida de criança, quem faz lavagem, né, na escola, pais, mães, cuidadores, enfim. Gente, criança é o seguinte, tá? Tudo que a gente for fazer com criança tem que ser de uma maneira lúdica. A gente não deve fazer de uma maneira que a gente agrida essa criança. Por mais que eu não estou falando que é por mal, tá? Mas muitas vezes vocês querem ajudar a criança, não tem que lavar obrigatoriamente. E a gente às vezes desrespeita essas crianças, a gente não pode fazer isso. Porque o ideal é que essa criança aprenda a fazer a lavagem e que ela queira manter fazendo, porque o meu filho mesmo, ele acorda às vezes de madrugada e pede para lavar o nariz, porque a lavagem nasal ela é para trazer conforto, ela não é para trazer desconforto. Então é importante que essa criança entenda que é bom, que ela comece a fazer a lavagem, que ela aprenda a fazer assim que ela tiver idade e autonomia para isso, tá? O básico de criança. E aí quem é meu paciente vai lembrar que eu sempre falo isso, eu sempre faço essa pergunta, porque é muita dúvida, eu quero lavar o nariz do meu filho, né? Eu acho que ele não respira bem, né? Eu quero lavar. Vocês que são cuidadores de criança, vocês fazem lavagem nasal em vocês? Esse é o primeiro passo. Pais, não queiram que os filhos de vocês queiram lavar o nariz, que eles fiquem tranquilos se eles não verem vocês fazendo. Isso é o básico, tá? Então, o primeiro passo para uma criança lavar o nariz é que os pais têm que lavar o nariz, porque eles vão olhar, vocês sabem, né, que eles são esponjinhas nossas. Se a gente lavar o nariz, eles vão lavar.
Talvez demore, claro que nas crianças menorzinhas ali, 1 ano, 2 anos é mais desafiador, mas se eles não olharem vocês lavando, eles não vão lavar. Então, tenham informação de qualidade para que vocês aprendam a lavar o nariz de vocês. Se tiverem algum desconforto, claro, tem que consultar, obviamente, ver se não tem alguma obstrução nasal, enfim. Lavem o nariz de vocês. É a primeira dica para que o filho de vocês lave o nariz também, tá? Segunda dica, tem vários dispositivos de brincar, tá? Então, vocês precisam entender como que o filho de vocês vai se adaptar. Às vezes tem criança que tem medo de injeção. Não, Roberta, ele tem medo de injeção, então ele não vai fazer com seringa. Então, tu precisa entender qual é o melhor dispositivo para ele fazer. Será que é a garrafinha, né, para fazer na criança pequena? Será que vai ser com o spray, quando eu quiser só hidratar o narizinho, né? Ou começar uma lavagem nasal com spray para essa criança desensibilizar e depois ir para a seringa ou para outro dispositivo? Eu tenho um paciente especificamente que eu lembro muito bem que os pais chegaram aqui e falaram: é impossível lavar o nariz dele. Não tem como lavar o nariz dele, a gente já tentou de tudo, mas eles não conheciam o Waterpulse. Eu mostrei o Waterpulse e a gente conseguiu fazer a lavagem. Hoje ele gosta de fazer a lavagem porque ele se deu bem, né? Tem vários pacientes pediátricos que gostam de usar o Waterpulse, que se dão bem com o Waterpulse. Então, tu precisa primeiro entender que existem várias maneiras para depois tu entender como que realmente o teu filho vai se adaptar. Não diga que ele não faz porque tu tentou fazer com seringa e não deu certo. Entenda que existem maneiras muito boas de fazer a lavagem nasal. Outra coisa em relação à criança, tá? São dicas de brincadeira fazendo lavagem na criança, tá? Às vezes tu faz ali um desafio, né? Ah, tu vai ganhar isso. Gente, não é ficar dando presente à toa, não, mas assim, fazer um desafio, olha, se tu fizer a lavagem todos os dias, se a gente conseguir desafiar a criança, sabe? Fazer uma tabela de quais os dias que ela conseguiu fazer. Então, assim, o principal de criança é que ela é uma criança, né? Primeiro, ela é uma esponjinha nossa, tudo que a gente fizer ela vai querer fazer também. Segundo, tem que ser brincando, tá? No banho, começar a fazer no banho, porque já é uma molhança, né? Já é uma brincadeira. Pessoal que está aqui no Instagram, acho que já vai cair, que está quase terminando minha bateria, mas a gente segue aqui no YouTube, tá? Então, fazer brincadeiras, fazer no banho, fazer a criança fazer no teu nariz, enfim, tudo isso vai ajudar muito a que esse começo da lavagem nasal seja muito bom, tá? Uma outra coisa que eu falo demais aqui, tá? É que a lavagem nasal de criança, muitas vezes vocês querem enxergar o soro entrar de um lado e sair do outro. E para isso, vocês seguram a criança e fazem de um jeito. Gente, na criança, principalmente nas menorzinhas, pode colocar a seringa aqui e ir jogando o soro bem devagarinho. E essa criança pode ir engolindo a secreção. É maravilhoso, tá tudo bem, não precisa ser com força. E a criança não vai assustar. Criança menorzinha, ela não vai saber abrir a boca na hora de fazer, né? Não é para ficar segurando, né? Demais. Às vezes precisa, claro, segurar, mas não segura de um lado, outro segura de outro e coloca com força. Coloca aqui no nariz, ó, bota nessa posição e a criança vai engolindo a secreção e ela vai sair da onde eu não quero que ela fique, que é obstruindo aqui o nariz, tá? Então, de criança, tem várias coisas, claro, para a gente falar, mas como eu quero ser bem objetiva hoje, eu acho que o básico são essas nuances de criança, tá? E eu quero ir para finalizar essa nossa aula de hoje. Eu quero finalizar com as principais dúvidas, tá? As que chegam aqui de maneira recorrente, as que vocês me mandaram bastante. Então, eu vou finalizar essa nossa aula com as principais dúvidas, tá? A dúvida campeã. Lavagem nasal pode causar infecção de ouvido? E a resposta é sim. A lavagem nasal pode causar infecção de ouvido. Aqui é o ponto que eu falei para vocês, que a gente tem uma comunicação entre o nosso nariz e o nosso ouvido. E quando a gente faz a lavagem nasal de uma maneira errada, ou para muitas pessoas, que por mais que tu faça da maneira correta, com a pressão correta, com o dispositivo correto, com a posição correta, às vezes tem desconforto no ouvido, é porque a anatomia das pessoas é diferente. Então,
Tem pessoas que têm a tuba auditiva patente, que a gente fala. A tuba auditiva, ela tem mais facilidade para ficar aberta, né? Ela não fica sempre fechadinha, às vezes ela está sempre aberta, ou ela abre com mais facilidade, tá? Então, sim, pode dar otite, tá? Por quê? Porque a gente pode empurrar o soro para lá, ou porque a gente pode empurrar a secreção. Mas isso acontece na imensa maioria das vezes quando a gente faz da maneira errada. Eu falo para vocês por tudo que a gente lê, que a gente estuda, por tudo que a gente conversa com colegas e por tudo que a gente vivencia no consultório, tá? Então, pode causar, mas ela é causada, essa infecção de ouvido ela é causada quando a lavagem é feita da maneira incorreta. Na imensa maioria das vezes, quando as pessoas usam muita pressão para fazer, tá? Então, pega a seringa e joga soro com muita força, com muita pressão. Pega a garrafinha e bota com muita pressão. E aí dói o ouvido, vai soro para o ouvido, empurra a secreção para o ouvido. Então, a principal dúvida é essa. Pode dar? Pode. É comum? Não, gente, não é comum. E principalmente, quando a gente vai atrás de informação de qualidade, como vocês que estão aqui me ouvindo, é um risco muito baixo. Por isso que a gente fala que a lavagem nasal ela é eficiente, segura, isenta de riscos, porque realmente é assim que ela funciona. Mas a dúvida principal, pode dar otite? Pode. Agora, se tu fizer de uma maneira correta e principalmente sem fazer com pressão, o risco de fazer otite, ele é muito baixo, tá? E também a questão de tu fazer com um volume baixo numa criança pequenininha, que foi tudo isso que a gente acabou de conversar, tá? Que mais? Outra dúvida, fazer todo dia, Roberta, eu preciso fazer a lavagem nasal todos os dias? Depende muito dos sintomas que tu tens, depende se tu tem alguma doença, depende do lugar onde tu mora, tá? Depende se quando tu fala, não, Roberta, não tenho nada, o meu nariz é ótimo, eu não tenho rinite, eu não tenho sinusite, eu não tenho nada no meu nariz. Faz lavagem nasal alguns dias e me fala se tu vai ter conforto. Nossa, Roberta, eu fiz e me trouxe muito conforto. Pois é, porque provavelmente tu mora num lugar com muita poluição, ou tu tem um nariz mais ressecado, ou tu mora numa cidade muito seca, né? E aí, se tu fizer a lavagem nasal, tu vai ter um conforto, tá? Na região da tua mucosa do nariz. Então, tem que fazer todo dia em pessoas que são totalmente saudáveis? Não, não precisa fazer todo dia. Mas se tu fizer todo dia, provavelmente tu vai ter um conforto adequado, tá? Pessoas que têm rinite, o ideal é fazer, tá? Todos os dias. Pessoas que têm sinusite crônica, obviamente. No período de pós-operatório, é super importante de fazer a lavagem nasal, tá? Porque ela melhora a cicatrização, ela evita uma infecção secundária com necessidade, às vezes, de uso de antibiótico, enfim. Então, no pós-operatório, ela é extremamente boa. Mas precisa fazer todo dia? Depende se tu vai te sentir bem. Eu faço todo dia no meu nariz, porque realmente eu sinto um conforto na hidratação da mucosa, tá? A fisiologia do meu nariz funciona melhor com o uso todos os dias. Que mais? Criança, outra dúvida, bem recorrente. Nas crianças, principalmente nas pequenininhas, sempre que lava o nariz, precisa aspirar? Precisa botar o aspirador e tirar a secreção? Não, não precisa ser rotina. A gente usa o aspirador quando tem uma secreção muito espessa, que com a lavagem a gente não consegue tirar. Quando essa criança está com uma secreção, está com o nariz muito congestionado, a gente pode usar, mas não é legal de usar na rotina, porque tu pode, inclusive, machucar o narizinho, porque tu pode criar um inchaço a mais nessa mucosa, tá? Deixar essa mucosa mais inchada. Então, na rotina, a gente não costuma indicar a aspiração do nariz, tá? Mais uma dúvida. Quando a criança tem tubinho de ventilação, fez a cirurgia para colocar tubinho de ventilação nos ouvidos. Roberta, eu posso lavar o nariz? Também, eu não vou dizer para vocês que tem uma opinião unânime sobre isso. E aí, eu preciso dar a minha opinião, que é o que eu falo para os meus pacientes, tá? Pode, sim, lavar o nariz. Deve lavar o nariz. Com o máximo de cuidado possível, porque entenda que tem a comunicação. Se a gente fizer uma lavagem com pressão, eu posso mandar líquido para lá e eu posso empurrar o dreninho, tá? Então, isso é muita orientação. No caso de posso fazer lavagem depois de colocar tubinho, é muito importante que tu converse com o teu cirurgião, com o médico que operou o ouvido,
para que ele fale como tem que fazer. Os meus pacientes fazem lavagem nasal e não costumam ter nenhum problema em relação à lavagem nasal, porque a gente orienta muito bem, né? Isso é a principal questão. Eu acho que essas são as principais dúvidas. Soro gelado eu já falei para vocês. E aí eu vou pegar aqui algumas dúvidas que vieram no Instagram para tirar as últimas dúvidas que ficaram aqui. Tá bom, gente? Depois da cirurgia de tubinho de ventilação. Aqui, que a Camille mandou, né? No caso, os avós da nenê dela ficaram desesperados quando viram ela fazendo lavagem. O principal para que tanto os avós, quanto os professores, quanto os pais mesmo, às vezes a mãe quer fazer e o pai fica desesperado, entendam, né, e não se desesperem ao ver, é informação de qualidade. Então, o principal é que vocês mandem esse tipo de informação que eu estou dando aqui, mandem o link desse vídeo, enfim, para os cuidadores, para quem fica desesperado com a lavagem nasal, para que fique muito claro que a lavagem nasal, feita de maneira correta, com o volume correto, ela traz conforto. Não é à toa que as crianças, quando começam a ter autonomia, elas pedem para lavar o nariz, porque isso traz conforto. Se está trazendo desconforto, precisa entender se tem algum problema, tá? Mas quando a gente faz bem devagar na criança pequenininha, quando a gente faz sem pressão, eu só vou trazer bem-estar para essa criança, apesar, claro, de às vezes os menorzinhos eles vão chorar, mas depois que eles acostumam, a tendência é que eles nem choram mais, tá? Uma outra coisa em questão de criança que eu esqueci de falar para vocês, precisa fazer na criança todos os dias? Gente, precisar, muitas vezes não precisa, mas a gente tira o medo da criança de fazer lavagem nasal quando a gente faz todos os dias. Nas minhas crianças, nos meus pacientes, nos meus filhos, né? Eu faço todos os dias. Tem um filho aqui na barriga, mas quando ele nascer, eu vou fazer nele todos os dias. Por quê? Para que ele não tenha medo, né? O João não tem medo, meu filho não tem medo de fazer lavagem. Então, nos meus pacientes, eu falo exatamente sobre isso. Faça todo dia para que ele não tenha medo, pelo menos uma vezinha ao dia. Porque quando ele ficar mais secretivo e precisar fazer mais vezes, ele já vai estar acostumado a fazer, tá? Bom, aí tem várias perguntas nesse mesmo tom, tá? Roberta, eu recebi um vídeo com várias questões em relação à lavagem nasal, dizendo para não fazer. Aí tem pergunta do tipo, o pediatra falou para não fazer, que é modinha. Na imensa maioria das vezes, as pessoas estudiosas, elas são a favor da lavagem nasal, tá? As pessoas que estudam, que estão atualizadas, elas são a favor. Mas algumas pessoas são contra, tá? E eu vou ser bem enfática, tá? De falar isso. As pessoas que são contra, veementemente contra a lavagem nasal, elas têm preguiça de explicar. Ponto. É basicamente isso, tá? Porque a lavagem nasal ela não é para todo mundo mesmo. A gente precisa entender que algumas pessoas que têm obstruções importantes do nariz não conseguem fazer lavagem. A gente tem que entender qual é a indicação da lavagem. Agora, quem fala que é ruim e que não deve ser feito são pessoas preguiçosas que não têm vontade de explicar e de ir atrás de informação de qualidade e, principalmente, de passar informação de qualidade para as pessoas, para os pacientes que procuram, tá? Então, eu sou muito enfática nesse ponto, tá? Quem é contra é porque não quer explicar exatamente como se faz e qual é o mecanismo de ação, tá? Então, em relação a ser contra, essa é a minha opinião. Outra pergunta. Às vezes o meu filho diz que arde o nariz. Faço com soro caseiro, água morna e sal. Precisa ver qual é a concentração que tu estás fazendo, tá? Eu deixei a receitinha agora há pouco para ver. Se for a concentração correta, não é para arder o nariz, tá? Também isso aqui eu já falei, que é a questão do spray. Otite pode acontecer, já falei também. E sim, esquentar o soro fisiológico quando a gente usa quando está na geladeira, tá? E, bom,
a princípio são essas dúvidas, eu já tinha falado bastante do resto, tá? Então, gente, é isso, tá? Fiz um compêndio aqui das maiores dúvidas que eu recebo e eu espero ter ajudado vocês, tá, a entender um pouquinho mais sobre essa questão da lavagem nasal, tirar alguns medos e o principal é que vocês entendam como funciona. Não tem uma contraindicação em pessoas que são saudáveis, que não têm alterações de anatomia craniofacial e façam lavagem nasal no nariz de vocês, se tiverem possibilidade. Claro, eu sei que tem muitas pessoas que me assistem aqui que não têm possibilidade, né, de ir no especialista, enfim, mas procurem um especialista para olhar a anatomia do nariz de vocês, para que vocês possam fazer da maneira adequada, tá? E façam lavagem no nariz de vocês, porque realmente tem muito, muito, muito benefício. Tá bom, gente? Então, eu deixo os nossos canais abertos, canal de YouTube, canal de Instagram, para que vocês possam colocar as dúvidas de vocês. E aí, nos próximos dias, a gente pode tirar mais dúvidas, além dessas que já vieram aqui. Tá bom, gente? Um beijo para todo mundo e eu espero ter ajudado. Tá bom?